dizer que eu sou contra o aborto, tá? Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da descriminalização do aborto. E isso, por que que eu trago essa diferenciação? Se eu tivesse a mesma opção, a mesma opinião da Ingrid, né, que eu sou contra a descriminalização do aborto, eu estaria sendo a favor do aborto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem estatísticas de países desenvolvidos, vários deles, que entenderam que o aborto ele sempre aconteceu. Inclusive, existem pinturas egípcias muito antigas que remetem, especialistas acreditam que aquelas pinturas nas paredes remetem ao aborto, que acontecia naquela época. Então, acontecia à torta e à direita, em todo canto, em tudo que é sociedade, entendeu? Muita gente morria, muitas mulheres morriam por causa disso, ficava tomando veneno, tomando remédio, ervas, porque achava que ia resolver, e acabava matando até as próprias mulheres também. E aí, o que é que acontece? A primeira conquista, a primeira coisa que fez com que diminuísse drasticamente os abortos, né, foi os métodos contraceptivos na Revolução Sexual, segundo a onda do feminismo. Então, com os métodos contraceptivos, as mulheres se protegiam, né, começaram a se proteger, tiveram feministas falando sobre planejamento familiar, educação sexual e tudo mais, e muitas mulheres começaram a ter acesso a essa informação. Mas quem será que foi contra isso? A igreja. A igreja se colocou contra contraceptivos. Então, era um tabu muito grande esse assunto, sabe? Então, assim, hoje, a gente sabe que sociedades desenvolvidas, europeias, já entenderam que o que é que vai baixar drasticamente hoje a quantidade de abortos após a Revolução Sexual, depois de tudo que a gente já viveu hoje. Além da educação sexual nas escolas, que eu sei que a Ingrid é contra, planejamento familiar dentro das escolas também, isso é muito importante, isso é uma matéria que deve ser ensinada. Existem muitos mitos sobre esse assunto. Pode ir. Só mais um minuto, né? E as sociedades desenvolvidas, elas já entenderam que quando você não dá essa rede de apoio, as mulheres simplesmente vão lá no desespero e abortam. E elas podem sofrer. Tem menina de 14, 15 anos fazendo esterectomia porque foi fazer um aborto, teve infecção generalizada, não tem nem útero nem ovário mais. E aí, gente? 16 anos, 15 anos, tem meninas que passam por isso. Então, quando você cria uma rede de apoio, com psicóloga, com assistente social, sabe? Você mostra para essas mulheres todas as opções que ela tem, quais são os direitos que o Estado garante dentro disso, porque tem muitas mulheres pobres que não têm esse acesso nem de quais são seus direitos. Então, muitas delas vão desistir de abortar e vai ter mulheres, sim, que vão decidir fazer, mas quando ela decidir fazer, mesmo depois de todo esse aparato, ela vai ter a vida dela protegida. Show de bola. E ela vai ter o acompanhamento psicológico. Então, isso vai garantir que menos embriões morram e vai garantir que menos mulheres morram, porque o aborto é um dos maiores casos de morte materna no Brasil, tá? Porque hoje é crime aborto. Então, não é porque a mulher vai ser presa, é porque a mulher está morrendo e o embrião também. Então, você não é pró-vida porque você é contra a descriminalização. Então, é tudo questão de estatística, é tudo questão de dado. Tá. Quando você faz essa rede de apoio, você protege mais pessoas. Show de bola. Obrigado aí. Ingrid Silveira, falando de aborto. Você é contra ou a favor? Posso falar que eu sou contra? Porque eu já debati tanto sobre aborto. Meu Deus. Que eu não aguento mais esse assunto. E, cara, é muito difícil você incutir isso na cabeça de uma feminista, porque eu acho que é uma questão só do Espírito Santo mesmo convencer. Eu sou contra o aborto porque é o seguinte, a Isabelle falou que quando você legaliza isso, você diminui por conta que tem rede de apoio e tal, só que isso não é verdade. Você tem aí diversos países, como os Estados Unidos, a África do Sul, por exemplo, a África do Sul, o aborto é legalizado, não mais em clínicas clandestinas, mas as mulheres continuam fazendo em clínicas clandestinas e continuam morrendo. Então, você vê que o risco do aborto ele não está no local em que é feito, e sim no procedimento. Quanto às mulheres estarem morrendo, a gente também tem mulheres no ventre que estão morrendo e as feministas não estão falando absolutamente nada sobre isso, né? As mulheres no ventre estão morrendo e aí, como é que a gente garante a vida dessas mulheres, né? Não vejo feministas falando sobre isso.
Então, assim, eu acho uma baita de uma hipocrisia você dizer que está preocupada com as mulheres morrendo, sendo que tem diversas no ventre morrendo também. Você disse que a maior causa de morte materna, né? Quantas mulheres morreram fazendo um aborto aqui no Brasil? Olha, é um número Só para eu bem saber, porque específico, realmente né? eu não sei. Olha, isso eu já sabia que isso ia acontecer, que Ingrid ia pedir números exatos e tal. E Sim. não tem como eu decorar o número exato de quantas mulheres morreram no ano passado, por exemplo. Mas isso tudo está no meu material, gente. Está lá na bio do meu Instagram. Não, mas você tem que eu falar tenho aqui. esses dados justamente porque eu sabia que isso ia acontecer. Tem um dos maiores índices, sim, de morte materna do Brasil. É o segundo maior índice, se eu não me engano. Tem informações. Então, o que é que acontece? Você falou das mulheres no ventre. Isso é importante também. E eu já falei sobre isso porque quando a gente cria essa rede de apoio, e a gente pode falar, inclusive, do SUS. O SUS, ele, teoricamente, é exemplo para o mundo, porque o SUS surgiu, né? É a Lei 8080, inclusive eu estudei na faculdade, a gente estuda muito sobre o SUS. Ele traz todo esse aparato, essa estrutura, entendeu? Para vários outros pontos. Por exemplo, hoje não é qualquer mulher que vai chegar ali e vai fazer uma laqueadura, por exemplo, porque é irreversível. Então, se você tem 4 filhos, 5 filhos, 24 anos e quer ir fazer uma laqueadura, você não faz simplesmente, você passa por todo um acompanhamento e tal, porque você não vai poder desistir depois e reverter e tal. Isso é real, isso acontece hoje no Brasil, tá? O SUS é perfeito? Não, tem muita coisa que precisa mudar, que precisa tá sucateado, precisa evoluir lá, precisa ter investimento público, tá? Mas, assim, quando a gente fala sobre descriminalização do aborto no Brasil, a gente fala justamente sobre essa rede de apoio com psicóloga, com assistente social e também advogados para trazer todos os direitos das mulheres e elas consigam decidir. Vejam todas as oportunidades que ela tem, se ela vai doar a criança, se ela pode ficar com aquela criança ou não, ou se ela vai realizar esse aborto. Então, muito desespero vai deixar de acontecer a partir do momento que essa mulher for acolhida. Então, muitas mulheres vão deixar de abortar e essas mulheres no ventre que você falou vão ser protegidas. Isso não é verdade, porque, por exemplo, a gente tem a Planet Parenthood, que é a maior clínica de aborto que existe, e tem tal do acompanhamento psicológico que se baseia em simplesmente a mulher chegar lá e falar: você quer abortar? Quero. Tem certeza? Tenho. Pronto, vai lá e aborta. Isso então, não é acompanhamento psicológico nem de assistente social. Mas eu tenho amigos que eles ligaram pra lá, a gente sempre debate muito sobre aborto, a gente fala sobre isso. Cara, eles ligaram pra Planet Parenthood pra poder perguntar como é que era o acompanhamento psicológico, em qual fase da gestação que pode ter isso. Então, cara, isso aí é balela. Você acha que o SUS não consegue resolver problemas pequenos? Vai resolver problema de aborto. Problemas pequenos, uma cirurgia e tal, a pessoa tem que ficar na fila séculos, até morre na fila do SUS esperando. Então, cara, pelo amor de Deus. E outra coisa, a gente vai agora para uma questão moral, tá? Uma questão moral. Você é cristã, ponto. Você defende o aborto. Cara, você sabe que o dono da vida é Cristo e ele que tem a decisão sobre isso. Você acha que ele chegaria, por exemplo, uma mulher que é pobre, que não tem condição de cuidar do seu filho e falar assim: olha, aborta aí. Como é que você vê essa questão? Primeiro sobre o SUS, meu pai e minha mãe não têm plano de saúde, tá? Eu passei a minha infância inteira sem plano de saúde. Meu pai fez 4 cirurgias pelo SUS. Meu pai sempre trabalhou, tá? Ele fez 4 cirurgias de hérnia pelo SUS, porque ele é metalúrgico. Então, o SUS funciona sim, e sempre funcionou para mim e para minha família. Eu tenho endometriose, e assim, antes de eu ter plano de saúde, todos os meus tratamentos eram feitos pelo SUS, tá? E eu tive acompanhamento. O ponto é o seguinte: eu tive mais informações do que algumas pessoas, do que muitas mulheres que tinham menos poder aquisitivo do que eu. Então, a gente precisa de mais informações e mais políticas públicas para que as pessoas consigam explorar o mínimo que, pelo menos, o SUS oferece, tá? E sobre o que a Ingrid falou sobre cristianismo e aborto, porque Deus é o dono da vida, é muito complexo quando a gente pega esse... Deus é o dono da vida e tal, e não sei o quê, para tratar um problema social. Gente, aborto é questão de saúde pública porque tem muitas mulheres que estão morrendo, porque tem muito... Gente, quando uma pessoa hoje decide abortar, ela não vai mudar de ideia porque não é permitido no Brasil.
Ela está desesperada. Aquela mulher está desesperada, entendeu? E ela, muitas vezes, vai ser rechaçada pela sua própria família. Porque a família brasileira, ela é muito conservadora, tem esse ponto aí do tabu e tudo mais. Então, o que é que acontece? Essa mulher, ela vai abortar, com certeza, quando ela vai a caminho de uma clínica clandestina de aborto, ela vai abortar. E já é certo que aquele embrião vai morrer e já é certo que aquela mulher vai ter vários problemas psicológicos e vai ter problemas físicos também, porque o SUS gasta muito caro com as mulheres com complicação por causa de aborto clandestino, gente. Então, é esse o ponto. A gente vai tratar esse ponto quando a gente perceber que não é só, a gente tem que criminalizar. Não. A gente tem que entender que quando a gente descriminaliza, a gente protege mais mulheres e protege mais embriões que podem se tornar bebês. Isso não é verdade, porque o aborto, ele aumenta após a legalização. Isso eu te dei países aqui, eu te dei a África do Sul, Estados Unidos e diversos outros países onde é legalizado e isso aumenta. Então, isso é mentira. Mas por que será que aumenta? Porque o Estado continua fazendo. E são lugares que são legalizados. Eu vou te explicar por quê. Não terminei de falar. Tá. E são lugares que são legalizados, tá? Você falou que diminui, que tá protegendo o bebê, é mentira. Os bebês continuam morrendo, inclusive a ativista feminista que mais militou aí contra o aborto morreu eugenista. Fazendo o tal do aborto seguro. O quê? Que não é não? Margaret Singer era eugenista e ela lutava, não tô falando dela. Sim. Tô falando de uma menina normal, comum. Esses dias atrás... Foi na Argentina? Foi na Argentina que ela morreu fazendo um aborto seguro. Então, assim, não existe aborto seguro porque o risco está no procedimento e não no local em que ele é feito. E após a legalização, o aborto aumenta. Ponto. Então, assim, você não respondeu a questão que eu falei aí sobre o cristianismo, enfim. Já respondi, sim. O que você falou? Não respondi que a gente protege muito mais descriminalizando. Ah, não. Então, pronto. Já falei aqui que não protege muito mais. Cara, não terminei. Tá, tudo bem. Que não protege muito mais. Enfim, você falou que é a favor da descriminalização do aborto, não a favor do aborto. Isso é a mesma coisa. É tipo assim, eu não cometo assalto, mas eu sou a favor do assaltante. É basicamente isso. Então, assim, exemplo, né? as coisas já acontecem. Você está usando argumentos assim, porque o aborto já acontece, então vamos legalizar para que isso seja seguro. Tá bom, o assalto também acontece, então vamos legalizar para que seja seguro. Vários crimes já acontecem, então vamos legalizar para que esses crimes aconteçam de forma segura. Então, assim, cara, você tá querendo que o Estado conceda de forma gratuita pra mãe matar o seu filho e que ela tenha acompanhamento psicológico e não sofra as consequências disso. Cara, isso é totalmente irresponsável. Porque mesmo ela fazendo um aborto seguro, mesmo tendo acompanhamento psicológico, ela vai carregar aquela culpa pro resto da vida. Após o aborto, ela tem diversas consequências, como mutilação, suicídio, depressão, droga. Então, isso assim, em que momento que isso vai resolver o problema da mulher e tem que entender o porquê que ela chegou nesse ponto? Não foi a tal da liberdade sexual que vocês tanto pregaram? Será que elas não chegaram nesse ponto por causa disso? Porque, assim, vocês criam um problema e vêm com a solução. É típico da esquerda, né? Vocês criam um problema e vêm com a solução. A liberdade sexual, transa com todo mundo, você tem essa liberdade, aí engravida, pega uma doença, aí pronto, vamos abortar, porque, nossa, tadinha da mulher, né? Ela fez sem pensar, ela escorregou e transou.